Já notou que tem pessoas que não frutificam em área nenhuma? Em nenhuma área, nem financeira, nem sentimental, nem emocional, nem espiritual, ela não frutifica. Mas por quê? A grande questão é porque ela vive uma vida de escassez. Existem dois tipos de escassez. Aquela escassez onde existem fatores externos que levam as pessoas realmente a ter falta de uma coisa. Mas existe também a escassez proposital. Ela se torna um pecado. E é disso que eu quero falar hoje. O pecado da escassez. Mas antes, eu gostaria que você curtisse nosso vídeo, compartilhasse e, se possível, se inscrevesse no nosso canal, porque isso é muito importante. Isso vai nos motivar. Apenas dê um clique ali. Gostei? Não gostei? Isto é fundamental. Jesus ia passando e viu uma figueira que não dava fruto, ou melhor, não tinha frutos. Figueira deveria dar frutos. Mas qual foi a questão que Jesus ficou irado e amaldiçoou? Porque ela não dava frutos. Figueira foi feita para gerar, para darem frutos, não para ser infértil. A grande questão é que quando existe possibilidade para frutificar na área sentimental, espiritual, financeira, e você não a faz, você está pecando, você está incorrendo em um risco pecaminoso. E foi o que aconteceu com aquela figueira. Talvez ao lado daquelas figueiras existissem, no mesmo solo, no mesmo tempo, existissem figueiras dando frutos e frutos bons. Existem frutos espirituais, mas a nossa vida, nós fomos gerados para frutificar. E a pior coisa que tem são pessoas infrutíferas, mas infrutíferas propositalmente. Mas por que Jesus chegou e amaldiçoou aquela figueira? Algumas pessoas podem ficar até, mas que isso? Jesus, ele amaldiçoou uma figueira, falou, nunca mais você vai dar frutos. Mas por quê? A figueira não estava cumprindo o seu propósito, que era dar frutos. E quando nós não estamos cumprindo o nosso propósito de não dar fruto, nós estamos cometendo um pecado simples. Jesus amaldiçoou aquela figueira porque ela não estava dando frutos. Estava sentado no Starbucks e vi uma conversa entre dois senhores. Um tinha 85 anos e o outro tinha além de 90 anos. E eles estavam traçando planos. E planos de aumentar a empresa dele. Como modificar os elementos ali que poderiam melhorar a qualidade dos seus produtos. Aquilo me chamou a atenção. Como homens de 85, 90 anos têm planos. Sabe qual é a questão? Eles estavam frutificando. Isso é natural. Ele estava com 90 anos. E possivelmente eles terão mais tempo de vida porque eles estão frutificando. Quem frutifica, quem dá frutos, tem longevidade. E fiquei imaginando. Eles plantando, eles planejando em abrir novas companhias. Mas a grande questão é que eles não estavam pensando neles. Eles estavam pensando na próxima geração. O que você talvez desfruta hoje foi alguém da geração passada que construiu. Porque Deus quer que nós venhamos frutificar independente da nossa idade, independente do nosso estado. Nós fomos feitos para prosperar. Sabe qual é o problema da escassez? A escassez não é apenas falta de recursos, é a falta de propósito, falta de visão e falta de produtividade. Se você não tem propósito, se você não tem visão e principalmente produtividade, você está incorrendo em um pecado. Porque você foi feito para prosperar, você foi feito para produzir, você foi feito para ter visão. E essa é a questão. Existem regiões onde a pobreza impera, onde a escassez ela corrói tudo, simplesmente por falta de produtividade.
Se alguém tomasse a iniciativa, uma mera iniciativa, as coisas poderiam mudar. As coisas poderiam se transformar. A escassez se torna uma maldição, como aquela árvore, aquela figueira foi amaldiçoada porque ela não estava cumprindo o seu propósito. E a pergunta é, você está cumprindo o seu propósito? Ah, mas eu não sei qual é. Você sabe qual é. Porque você é o propósito. Talvez aquele propósito, para você, ele seja simples. Um avião caiu simplesmente porque um parafuso lhe faltou. A pessoa que veio aqui na Terra, que nasceu para criar, desenvolveu o parafuso, ela veio cumprir um propósito. Algumas pessoas, elas perderam a visão, elas são como um piano lindo em uma sala apenas enfeitando, ela não é executada. O grande problema é quando a escassez se torna algo comum na vida das pessoas. Tem escassez espiritual. É uma vida sem oração, sem palavra, sem fruto do Espírito. Tem escassez emocional. Pessoas que secam tudo à sua volta, vivem reclamando, sem alegria, sem encorajamento, sem nada. É isso aí. Tem espiritual, nós fomos chamados para dar frutos espirituais, frutos emocionais. Onde nós chegamos, nós temos que dar fruto, dar alegria. Mas tem pessoas que secam. Nela, uma vida de escassez. Nela, existe uma vida de falta de propósito. E algumas pessoas não percebem que elas estão incorrendo em um pecado. A escassez se torna um pecado quando você pode desenvolver algo e você não desenvolve. É escassez financeira, que está ligada à desorganização, medo de crescer, falta de iniciativa e procrastinação. Nós temos que ser organizados. Nós temos que ter uma vida de organização. Em tudo que nós colocarmos nas nossas mãos, nós temos que ser prósperos. Isso é uma ordenança de Deus. Nós não podemos ficar empurrando as coisas com a barriga. Nós não podemos ficar procrastinando os nossos propósitos. Existem cemitérios, pessoas que tinham sonhos e nunca concluíram, pessoas que tinham projetos e nunca colocaram eles para entrarem em vigor, nunca tiveram iniciativa. Morreram procrastinando sempre. E o pior, sabe aqueles 2 homens que estavam sentados, que eu contei há pouco, que eles estavam pensando, projetando em abrir uma nova empresa, mudarem os elementos da sua fórmula para venderem mais? Não eram para eles. Possivelmente eles eram ricos, mas eles estavam pensando nas próximas gerações. As estradas que você trafega hoje com o seu carro foram construídos por pessoas que aqui já não estão. E a escassez é um pecado por falta disso tudo. Se você tem potencial para prosperar e você não prospera, você está incorrendo em um pecado. Se você tem um potencial de adquirir algo e não adquire, você está incorrendo em algo. Sabe por que Deus quer que você saia da escassez e prospere? Vê o Israel, deserto, lá não dava nada, mas eles transformaram, chegaram a um ponto, falar, aqui há deserto, mas nós vamos transformar esse deserto em uma terra fértil. Todos podem chegar a este ponto. Todos podem viver assim. Se você comparar com Israel, você vai ver que existe uma diferença grande. Lá a terra é infértil. Não adianta você pisar em uma terra fértil e você ser alguém escasso. Escasso são alguém que seca. Deuteronômio, Deus fala para o povo: entre vocês não devem haver pobres. Entre vocês não devem haver pobres. A escassez alimentada se torna cultura. E a cultura errada se torna e gera
maldição. A verdade é o seguinte: você frutifica aquilo que você cultiva. Se você cultiva iniciativa, se você cultiva organização, se você cultiva propósito e é um gerador de vida, não para você, mas para as outras gerações, para seus filhos, seus netos, você com certeza está se tornando e sendo uma árvore de bons frutos. Eu tenho aprendido. Algumas pessoas têm medo da riqueza. Por muito tempo eu relutei e entendi, agora me converti, que a riqueza está na contramão de Deus. Não, a riqueza foi feita para irradiar. Você tem que estar bem, você tem que prosperar. Sabe por quê? Não é por você somente, é por causa de outras pessoas. Aqueles homens estavam preocupados em irradiar ainda mais empregos. Porque Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque ele tinha fome. Ele quis comer. E aquela figueira não estava cumprindo o seu propósito. Quando nós estamos cumprindo o nosso propósito de gerar frutos, de não ser escasso, de não ser alguém que está na contramão do que Deus nos projetou, automaticamente, como a própria palavra diz, ele corta e joga fora. É isso que vai acontecer. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos e ficar atento. Que procrastinar, não ter propósito, isto automaticamente, e sabe o que vai gerar? Vai gerar uma coisa, uma vida de escassez. E uma vida de escassez cultivada é uma vida de baixa maldição. Entenda, se você tem condição de gerar algo e você não gera, você está simplesmente semeando a escassez no lugar de vida.